Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero contar para vocês alguns detalhes, informações e bastidores dos dois pilares do trabalho do técnico Eduardo Cudê no Internacional. A mudança que o Inter tanto esperava desde o início da temporada, quando seu técnico ainda era Mano Menezes, mas que só aconteceu a partir da chegada desses dois braços que tem Eduardo Cudê no seu trabalho aqui no Internacional. A gente vai falar muito sobre o trabalho de Guido Cretari e Otávio Maneira. E afinal, o que aconteceu com o Flávio de Oliveira no Inter? Eu te conto nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveitando o código DIAS, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e tem final de Copa do Brasil amanhã, lá no Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo e São Paulo. Eu tô apostando em pelo menos mais de 1,5 em gols, e tu vai lá em KTO.com, faz o teu registro, se for o primeiro tu usa o código DIAS para ganhar 20% de free bet, apostar nesse jogo e ganhar uma graninha e, claro, se divertir lá na plataforma da KTO.com, tá certo? Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês a diferença da chegada do Eduardo Cudê, principalmente com esses dois profissionais, Guido Cretari e Otávio Maneira, dois homens ligados à preparação física, que talvez, se não for a maior, é uma das principais mudanças que o Inter teve a partir da chegada do técnico Eduardo Cudê. Se fala muito no Cudê, no Lúcio Gonzalez, que é um cara que jogou aqui no futebol brasileiro, todo mundo conhece, e é o auxiliar do técnico Eduardo Cudê, mas pouco tem se falado sobre esses dois profissionais ligados à preparação física e que, de fato, mudaram a forma do Inter jogar também. A partir do trabalho deles, o Inter mudou da água para o vinho nesta temporada, e eu vou explicar isso. Antes, a gente tem que contextualizar aqui, tá? Na primeira passagem do Cudê no Inter, lá em 2020, o Guido Cretari, que é auxiliar da preparação física, e o Otávio Maneira, que é um preparador físico, já estavam no Internacional. Lá naquela primeira passagem, eles vieram junto com o Eduardo Cudê, aliás, e trabalharam no Inter. Então eles já conheciam o ambiente, já sabiam o que era o Inter, também conheciam o presidente Alessandro Barcelos, assim como o Cudê, porque o presidente, hoje presidente do Inter, era vice de futebol na época, e ele já tinha um trabalho que era muito elogiado. Não se falava tanto nos nomes, mas já era muito elogiado. A diferença da comissão técnica do Cudê naquela época é que o Lúcio Gonzalez ainda jogava futebol, não era auxiliar do Cudê, e o Ariel Brog, que foi braço direito do Cudê na sua carreira inteira como técnico até o momento, estava no Internacional. O Lúcio Gonzalez ainda estava jogando futebol. Só que o Ariel Brog teve alguns problemas pessoais e por isso não veio com o Cudê, mas o Cudê falou na sua entrevista de apresentação que, quem sabe, o Ariel Brog se junte ainda nessa temporada. Agora eu acho difícil, tá? Mas quem sabe, se o Cudê acabar ficando para a temporada que vem, o Ariel Brog venha. E a gente sabe que o Cudê tem interesse de ficar, o Inter também, mas tem uma eleição no final do ano e é isso que afasta uma possível renovação do Cudê agora. Enfim, não deve acontecer, tem que esperar as eleições agora no final do ano. Bom, pessoal, sobre o trabalho do Guido Cretari e do Otávio Maneira. O Otávio Maneira é o preparador físico, o Guido Cretari é o auxiliar da preparação física. Vamos lá. O Cudê chegou e foi anunciado no dia 19 de julho. Vocês vão lembrar que a gente debatia muito do início do ano inteiro para cá, desde que o Flávio de Oliveira deixou o Inter no final do ano passado e alegou problemas familiares, aí no fim ele voltou para o Corinthians lá em São Paulo. O Flávio de Oliveira é desligado do Corinthians, não fez um bom trabalho por lá, era muito criticado pelo torcedor. Os protestos da torcida do Corinthians visavam também o Flávio de Oliveira e ele acabou retornando para o Internacional. O Inter acabou desligando o Giancarlo Lourenço, que tinha trabalhado no Atlético Paranaense e no Santos antes de vir para o Internacional. O Inter traz o Flávio de Oliveira, tá com o Mano e com o Sidney Lobo aqui ainda na comissão técnica e o trabalho não engrena e aí precisa fazer o desligamento do Mano Menezes. Sai o Mano Menezes e o Sidney Lobo, vem o Eduardo Cudê com a sua comissão técnica e o Flávio de Oliveira ganha uma nova função. Uma função diferente, porque o Inter brigou muito para ter o Flávio de Oliveira, negociou, foi uma novela até o Flávio de Oliveira, depois que deixou o Corinthians voltar ao Internacional. E hoje o Flávio de Oliveira nada mais faz do que trabalhar jogadores em transição física, de lesão para o campo, e até não é muito o que ele faz. Geralmente tem ali o João Goulart, que é auxiliar da preparação física do Inter há anos, mas ele trabalha muito com os garotos,
Um dos garotos vem de Alvorada aqui para o CT Parque Gigante trabalhar, vocês estão vendo aí nas imagens. O Flávio de Oliveira trabalha com esses meninos. Vem lá o Riquelme, o Rangel, que agora deixou o Inter, vem o Alanis, vem toda a garotada do Sub-20, 17, 18, 15, enfim, trabalhar aqui no CT. Às vezes trabalham com os profissionais, fazem alguns coletivos comandados pelo Lúcio Gonzalez e pelo Eduardo Cudê. E o Flávio de Oliveira tem trabalhado esses meninos. É isso que ele tem feito basicamente no Internacional, algo estranho para um clube que brigou tanto para o Flávio de Oliveira voltar, mas é nesse estágio que ele está nesse momento, mas segue no Internacional e todo mundo tem uma ótima relação com ele, não tem do que se queixar o pessoal aqui do Internacional. Bom, mas falando sobre o Guido Cretari e o Otávio Maneira e o trabalho deles sendo aí braço direito e esquerdo do Cudê, tem mais o Lúcio Gonzalez que também tem esse papel. O Cudê é anunciado dia 19 de julho. A partir do dia 19, ele começa suas atividades, seus trabalhos aqui no CT Parque Gigante. Desde então, são 12 jogos. E em todos esses jogos, e a gente está falando de 4 jogos de Libertadores, em que o Inter tem uma derrota contra o River lá na Argentina, uma vitória aqui em Porto Alegre, uma classificação, e 2 vitórias contra o Bolívar e uma classificação para semifinais. Além disso, tem jogos no Campeonato Brasileiro em que o técnico Eduardo Cudê não conseguiu uma vitória, foi conseguir a vitória só agora contra o São Paulo, dentro do Campeonato Brasileiro. Então, são, desde que o Cudê chegou, 12 jogos. 4 pela Libertadores e os outros pelo Campeonato Brasileiro, e teve a primeira vitória agora. Mas, ainda assim, sempre se elogiou pelo técnico Eduardo Cudê a preparação física que, quando ele chegou, segundo ele, era uma preocupação. Se tinha uma preocupação e que não era pequena com a preparação física do Internacional. Algo que foi a tônica do ano inteiro, que o Mano reclamou abertamente quando o Giancarlo Lourenço ainda estava aqui. E que sempre se reclamou e sempre se via em campo o Inter com dificuldades físicas. Os jogadores cansarem muito rápido, cansarem já no segundo tempo, babarem na gravata, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Era um time que fisicamente estava devendo e muito o Internacional. E mudou da água para o vinho. E precisava mudar da água para o vinho, não só pelo trabalho em si, que já era do Mano, mas quando o Cudê chega, porque o Cudê tem um jeito de trabalhar diferente do Mano, de atacar o espaço, intensidade, jogar em cima do adversário. Tudo isso sempre foi importante em todos os trabalhos do Cudê. E teve essa mudança grande na preparação física, que é hoje comandada pelo Otávio Maneira, preparador físico do Inter, e que tem o auxílio aí do Guido Cretari, que é auxiliar da preparação física da comissão do Cudê, do próprio Flávio de Oliveira, que acredito que trabalhe nos bastidores também. Tem aí o João Goulart, que é auxiliar da preparação física do profissional do Inter há bastante tempo, está aí também. Mas foi uma mudança muito grande a partir da chegada do Cudê e principalmente de Guido Cretari e de Otávio Maneira, os 2 homens fortes da preparação física do Cudê e do Inter, e que mudaram de fato. Hoje o Inter está voando em campo, está correndo pra caramba, o que não corria ao longo dessa última temporada, e isso tem muito a ver com o trabalho desses 2 profissionais. Não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, que eu vou voltar para falar do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.